Olá, estudantes, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Sejam todos bem-vindos à primeira aula de Educação Física, né, professor André? Isso mesmo. Então, para que vocês já vão se familiarizando aí um pouquinho, a gente vai pedir para vocês pegarem o caderno e o lápis e acompanhar na tela o que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Então anotem lá, componente curricular, Educação Física, turma, conteúdo, ginástica, aula de número 1, e não esquece de colocar a data de hoje. Então, repetindo as informações para vocês. Componente curricular, educação física, turma, conteúdo, ginástica, aula de número 1 e não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram essas anotações, nós vamos nos organizar aqui para a gente começar a nossa aula. Então, nossa primeira aula vai ser mais o início teórico e depois a gente vai para a nossa parte prática, ok? A gente vai se organizar aqui e já retomamos com as atividades de hoje. Olá, então para darmos início à nossa primeira aula de Educação Física do ano, a gente vai estar trabalhando com o conteúdo de ginástica. E para isso, como eu falei para vocês, né, a gente vai estar primeiro fazendo uma parte teórica e depois a gente vai fazer algumas atividades práticas, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho da parte teórica da ginástica, né? Do que quer dizer a palavra ginástica, um pouquinho da história da ginástica, né? Como começou a ginástica nos tempos de antigamente, como que ela é agora e qual é a diferença também da ginástica competitiva para a ginástica escolar, né? Que ela tem bastante diferenças aí que a gente vai ver daqui a pouquinho aí na nossa parte teórica. Então eu convido vocês para acompanhar o nosso primeiro slide, aonde a gente vai ver ali da onde vem o termo ginástica, né? Então, a palavra ginástica vem do grego gymnastike. É a arte de fortificar o corpo e dar-lhe agilidade. Ou gymnos, que significa nu. Então, vocês vejam, essa é uma significação assim, né, bem simples da palavra ginástica, né? Então a gente pegou da referência da Darido, né? Então ela fala sobre essa questão realmente do termo ginástica, só para a gente entender por que essa forma de chamar a movimentação do corpo, né? Que querendo ou não, a ginástica é uma forma de movimentar o corpo. Existem vários tipos de ginástica, como a gente vai ver também aí na sequência das nossas aulas, mas é basicamente a movimentação do corpo, né? E por que ela tem esse significado específico, né? Do termo aí de arte de fortificar o corpo, né? E dar-lhe agilidade, que é o que a gente acabou de ler ali no nosso slide. Então é justamente pela questão da movimentação do corpo mesmo. Então, dando sequência aí ao nosso slide, a gente tem um pouquinho da história da ginástica, né? Então, lá na pré-história, a ginástica tinha uma característica utilitária, né? Então, eles praticavam ginástica para sobrevivência, né? Na antiguidade, na Grécia e na Roma, as práticas corporais, a educação corporal era baseado na estética e tinham as características guerreiras, né? Então, também a questão da sobrevivência, né? Na época lá da antiguidade. Daí na Idade Média, eles tinham o foco da preparação militar. Na Idade Moderna, eles tinham a preocupação com a educação e exercícios ao ar livre. E na Idade Contemporânea, surgiram as primeiras sistematizações dos exercícios físicos de ginástica, né? Então, como a gente vê aí, né, um breve histórico aí da ginástica, né? A ginástica surgiu há muitos anos atrás e naquela época ela tinha outros objetivos, né, diferentes do que se tem hoje. Era o movimento do corpo da mesma forma,
Mas o objetivo e a finalidade eram diferentes do que nos dias de hoje, né? Então, era mais voltada para a questão de sobrevivência, né? Para a questão ali utilitária, para a questão guerreira, para a preparação militar, como a gente viu aí na sequência, né? Eram realizados exercícios ao ar livre, para daí somente lá na idade contemporânea, né? Que começaram a surgir realmente os exercícios físicos, né? Baseados na ginástica propriamente dito. Dando sequência aí à nossa história da ginástica, convido vocês a acompanhar o próximo slide, onde a gente vê lá que o movimento ginástico europeu, ele é baseado em 5 escolas. Escola alemã, dinamarquesa, sueca, francesa e inglesa. Cada uma dessas escolas tem algumas características peculiares, né, específicas de cada uma delas. Mas todas essas 5 escolas possuem as mesmas finalidades, que é o que a gente vai acompanhar ali na sequência do slide, que é regenerar a raça, né, promover a saúde, desenvolver a vontade, a coragem, a força e a energia de viver e desenvolver a moral. Então, para a gente finalizar aí, né, a parte histórica, né, segundo Adarido, a gente vê que além dessa questão da evolução da ginástica, né, propriamente dita aí, que teve alguns objetivos e algumas finalidades diferentes da prática da ginástica no decorrer dos anos, ela também tem essas finalidades independente da escola aonde ela surgiu, né? Então, a ginástica surgiu muito forte nos países da Europa. Então, por isso que esses movimentos aí ginásticos, né, dentro das escolas, né, escolas de ginásticas europeias, são dos países da Europa, né? Por isso que a gente fala que elas são escolas de ginásticas europeias, né? Por isso que são 5 escolas que abrangem os países europeus. E elas são diferentes, elas têm características e objetivos, né, diferentes cada uma delas. Mas a finalidade delas acaba sendo a mesma, né? Que são esses itens aí que a gente leu para vocês no slide, que basicamente é promover a saúde, movimentar o corpo, né, desenvolver a moral ali, como fala no slide que a gente viu antes. Então, ela acaba tendo as mesmas finalidades, com essas mesmas finalidades e abrangendo também as características diferentes de cada uma das escolas. Certo? E daí, para dar sequência aí ao nosso slide, convido vocês para a gente acompanhar aí o nosso último slide da parte teórica, onde a gente fala sobre a diferença entre a ginástica competitiva e a ginástica escolar. Então, nesse quadro, vocês vejam que a gente tem aí, né, segundo Adarido também, a gente tem a diferença aí das duas ginásticas, a gente pode dizer, né? A ginástica competitiva é uma ginástica seletiva, porque ela vai selecionar aquelas pessoas que têm mais habilidade para aquela modalidade, no caso a ginástica, né? Qualquer modalidade da ginástica, que a gente vai ver que tem vários tipos aí mais para frente, né? A ginástica escolar ela já não é seletiva, porque todo mundo pode participar. Quem tem habilidade, quem não tem habilidade, quem gosta, quem não gosta, quem sabe, quem não sabe, então todo mundo pode participar dessa ginástica escolar. A ginástica competitiva, ela é competitiva, como o próprio nome diz. Já a ginástica escolar, ela é participativa, então ela não tem o foco na competição. A ginástica competitiva, ela é uma sequência de movimentos obrigatórios. Já na ginástica escolar, é uma sequência não oficial. Vai de acordo com a criatividade, tanto do professor como dos alunos. A ginástica competitiva, ela tem um espaço específico. Já a ginástica escolar, ela utiliza espaços alternativos. Então, é de acordo com a realidade de cada escola, né? A ginástica competitiva, ela tem aparelhos específicos. Já a ginástica escolar tem aparelhos livres e alternativos. A ginástica competitiva foca, né, tem o foco principal na performance máxima. Já a ginástica escolar, a performance pode ser possível, mas ela não é a exigência da performance máxima, certo? Então, dessa forma,
a gente vê bem aí, né, a diferença da ginástica competitiva e da ginástica escolar. E por isso que aqui, nas nossas aulas de ginástica, né, como nós estamos falando de ginástica dentro da escola, né, da educação física dentro da escola, do ambiente escolar, então a gente vai fazer aí algumas adaptações dentro do conteúdo da ginástica, usando muito a criatividade, né? Tanto a nossa como professores, a dos professores das escolas de vocês e também a de vocês, que são os alunos que vão estar utilizando também essa criatividade, essa imaginação e criando alguns movimentos também dentro da ginástica, que é assim que a gente trabalha a ginástica escolar, certo? Então a gente vai só agora preparar o nosso espaço aqui para daí a gente fazer a nossa parte prática da aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar as atividades práticas dessa nossa primeira aula de educação física e de ginástica, a gente vai começar fazendo uma atividade que se chama robô, né, professor André? Isso, atividade do robô. E como que é essa atividade, professor André? Então, nessa atividade do robô, o que nós vamos fazer? Então, a gente vai ter que definir alguns comandos entre vocês. Então, se você vai fazer essa atividade com o pai, ou com a mãe, ou com o responsável, ou com o irmão, então, entre vocês vão definir alguns comandos. Então, como por exemplo, quando eu colocar a mão no ombro esquerdo da professora Carol, ela tem que andar para a esquerda. De lado. De lado. Se eu coloco a mão no ombro direito, ela tem que andar de lado para a direita. Se eu encosto a mão na cabeça, ela tem que andar para frente. Se eu encosto a mão nas costas, ela tem que andar para trás. Aí, se eu encostar a mão no pescoço, ela tem que girar. No pescoço não, né? Na nuca, né, professora Carol? Isso mesmo. Tá? Então, vocês vão criar aí alguns comandos e aí vocês vão realizar essa tarefa, essa atividade, né? Dessa maneira. Então, vocês vão primeiro criar os comandos e depois vocês vão fazer, né, esses comandos no seu robô. Então, por exemplo, aqui eu estava no comando e a professora Carol estava sendo o robô, né? Quando eu encosto na cabeça, ela tem que andar para frente. Quando eu encosto nas costas, ela tem que andar para trás. Se eu encosto na nuca, ela tem que girar. Se eu encosto no ombro esquerdo, ela anda de lado para a esquerda. Se eu encosto no ombro direito, ela anda de lado para a direita, ok? Não precisam fazer esses mesmos comandos que nós estamos trazendo aqui para vocês de exemplo, tá? Vocês podem criar aí o comando de vocês, ok? Isso mesmo. Ou também vocês podem fazer o comando junto com a gente, né? A gente convida vocês também a participar e depois vocês criam outros comandos, né, professor André? Isso também pode ser feito, porque, né? A ideia dessa atividade é que, como o professor André falou para vocês, tem que ser em dupla, né? Então vocês precisam, como o professor André já falou no início, vocês precisam convidar alguém aí na casa de vocês para participar dessa atividade com vocês, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então você vai fazer aí essa atividade com alguém que esteja aí com você na sua casa e que possa, né, nesse momento realizar essa atividade com você. Se caso você não tenha ninguém aí na sua casa para realizar esse movimento, a gente faz de conta que nós somos os comandantes e vocês são os robôs, né? Isso. E daí vocês têm que copiar o que a gente está fazendo aqui, né, professor? Exatamente. André? Também então, tem essa opção, né? Também podemos fazer dessa maneira. Então, toda vez quando eu for dar algum comando para a professora Carol, eu vou falar, né, qual é o comando que eu estou comandando para ela. Por exemplo, se o professor André encostar a mão na minha cabeça, eu vou falar mão na cabeça. Faz de conta que ele está encostando a mão na cabeça de vocês também. Que daí vocês também têm que realizar o mesmo movimento que eu. Eu vou falando aqui ao mesmo tempo que eu vou dando comando para a professora Carol, ok? Então, para a gente começar essa atividade, então eu vou começar realizando os comandos e a professora Carol vai começar sendo o robô, ok? Professora Carol, está pronta? Vamos lá, professor André. Então, vamos lá. Encostei a mão na cabeça. Anda pra frente. Mão nas costas. Anda pra trás. Ombro direito. Anda pro lado. Ombro esquerdo. Anda pro lado esquerdo. Na nuca. Gira. Um giro, né? Um giro só.
Se eu encostar de novo na nuca, mais um giro. De novo, mais um giro. Certo? Pode girar pro outro lado Pro outro também, lado pra não ficar também. tonta. Né, professor André? Ó, mão na cabeça, pra frente. Ombro esquerdo. Ombro direito. Nas costas. Ok? Entenderam? Então essa questão do robô, ela é baseada nos comandos, né, professor André? Agora é a sua vez. Professor. Exatamente. Então, o robô só vai se movimentar de acordo com os comandos que você der para ele. Você não ok? fica parado. Se não encostar no ombro, se não encostar na cabeça, na nuca ou qualquer outra parte, que como a gente sugeriu, o robô vai ficar parado, ok? Isso mesmo. Então agora é a sua vez, professor? Agora eu sou o robô. Você está preparado? Estou preparado. Muito bem. Então vai lá, professor André. Vamos ver se eu vou lembrar todos os comandos, né? Mão no ombro direito. Ando de lado para direita. Mão nas costas. Eu ando para trás. Mão na cabeça. Ou... Não, professor André, Opa! para frente. Opa, confundi, ó. Cabeça Anda para frente. pra frente. Na nuca que é o giro, É verdade, né? já tava querendo girar, professora Carol. O professor André estava querendo ansiosamente girar. Mão no ombro esquerdo, professor André. Mão na cabeça. Mão na cabeça, Pra frente. Não vamos Agora confundir mão de novo. na nuca. Agora sim a gente... Gira. Agora Gira. mão nas costas. Aí, para trás. Muito bem, professor André. Mais um Ufa, pouquinho, professora hein? Carol. Mais um pouquinho para você gravar os movimentos, hein? Então vocês vejam que a gente também, o robô também não precisa necessariamente gravar os movimentos, né? Porque a gente está falando quais são os movimentos que a gente está fazendo, né, professora André? Exatamente, por hora a gente está falando, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, até que consiga captar todos os movimentos, né? E Isso. decorando aí o que significa cada comando, né? A gente vai falando também. Isso mesmo. Então vai lá, professora André. Mão na cabeça para frente. Mão na cabeça, então andando para frente. Mão na nuca. Aí, gira. Mão na nuca de novo. Gira de novo. Muito bem. Mão no ombro esquerdo. Ando para a esquerda. Mão no ombro direito. Ando para a direita. E mão nas costas. Para trás. Isso, muito bem, hein, professor André? E daí? Agora sim, Vocês né? conseguiram fazer aí com a gente? Conseguiram encontrar alguém para fazer com vocês? Ou fizeram sozinhos mesmo, acompanhando os nossos comandos, né, professor André? Isso aí, então, se vocês estão acompanhando aí, se tem alguém fazendo com vocês, faz igual nós estamos fazendo aqui, né? Então, primeiro eu fiz os comandos e depois eu fui o comandado, né? Então, eu fui o Isso. robô e depois o comandante. É importante sempre trocar essas funções aí, né, professor André? Exatamente, para que os dois possam vivenciar as duas experiências, né? Tanto de dar os comandos, quanto de receber os comandos. Tanto de ser o robô, como de ser o comandante. Isso. Agora vamos mudar os nossos comandos, professor André? Vamos mudar os comandos. O que você acha que a gente pode fazer de diferente desses comandos, professora Carol? Eu acho que em vez da gente fazer encostar no colega, né? Que a gente pode usar outra forma, né, de comando, a gente pode fazer com palma, né, professor André? O que você acha? Ah, muito bem, professora Então, Carol. por exemplo, uma palma gira, 2 palmas anda para frente, 3 palmas anda para trás. 3 para trás? Não, pode ser, professor. 3 para trás? 3 palmas anda para trás. Aí 4 palmas anda pro lado direito 4 pro lado direito. e 5 pro lado esquerdo. Tem que contar o número de palmas. Ficar prestando atenção ali nas palmas, tem que ir contando. Ou também, professor André, para ficar mais fácil, eu tava pensando aqui que a gente pode fazer até 3 palmas, para não confundir, e daí depois fazer, por exemplo, assim, uma palma e a mão na cabeça anda
pro lado direito. Certo. Uma palma e a mão na coxa anda pro lado esquerdo. Ou a gente poderia... Então a gente está discutindo aqui algumas possibilidades para que vocês também vão criando, como a gente falou. Vocês podem usando a criatividade ou também. usar a criatividade de vocês, né? Então, e eu, quando você deu essa sugestão, professora Carol, eu pensei que a gente pode misturar os dois comandos. Então, a gente falou lá, se uma palma é girar. Isso, né? uma palma é girar. 2 palmas é andar pra frente. Andar pra frente. E assim, a gente 3 palmas andar pra trás. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar uma palma e colocou a mão na cabeça. Daí a gente mistura os dois comandos. Então, se eu bati a palma, coloquei a mão na cabeça, eu tenho que andar para frente, né? Que a mão na cabeça era andar para frente. Ah, entendi. Uma misturar palma, o comando anterior isso, com esse. faz só uma palma, não precisa ser mais do que uma palma. Então a gente faz uma palma, né? Que é o comando que sabe e que a mão nas costas. E mão nas costas, anda para trás. Uma palma e a mão no ombro direito anda pro lado direito. Uma palma, a mão no ombro esquerdo anda pro lado esquerdo. Isso. Uma palma e a mão na nuca gira. Isso, professor André? Mesmo. Aí a gente, né? A gente utiliza os dois comandos de maneira diferente. Isso mesmo, acho que ficou mais legal assim, né? Porque quando a gente faz muitas palmas, às vezes Tem que ficar contando. Não, e é muito fácil da gente se confundir, né, professor André? Quem tá sendo o robô acaba se confundindo, né? Então, por isso que é mais fácil a gente fazer dessa forma que o professor André sugeriu. Certo? Então, agora vamos fazer assim. Eu vou ser o professor e você vai ser o robô. Pode ser? Combinado. Então a gente vai seguir esse comando que a gente combinou aqui, de misturar, certo? Então quando for uma palma e a mão na cabeça, dá pra frente, uma palma e a mão no ombro direito pro lado direito, uma palma, mão no ombro esquerdo pro lado esquerdo, uma palma e mão nas costas pra trás, e uma palma e a mão na nuca, gira. Isso? Exatamente, professora Carol. Então, muito bem. Então vamos lá. Tem que lembrar de tudo agora. Vou ficar aqui para você me ver, professor André, certo? Ok. Então, preparado, professor André? Preparado. Então vai lá, ó. Tem que pensar, né, o que é. Tô colocando as duas mãos para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí, né? Pode ser uma ou duas mãos. Volta, professor André, volta. Volta, já tava saindo, professora Carol. Você fez e aí parou, eu já tava indo embora lá. Ó. O professor André já tava saindo de cena já. Continua aí, professor André, ó. Muito bem, eu tô indo, professora Carol. Professor André, só até... Não vai embora, professor André. Fica aqui com a gente. Então, agora a gente vai trocar, certo? Então agora o professor André vai dar o comando e eu vou ser o robô, certo? Então, vamos lá. Você tá preparada, professora Carol? Tô, professor André. Vamos lá. Então vamos lá. Pra frente. Pra trás. Esquerda. Direita. Nuca. Esquerda de novo. Fiquei pensando, professor André. Direita. Cabeça. Nuca. Costas. Muito bem. Aí. Professor André, agora o que você acha que a gente pode mudar aí nessa atividade? Agora a gente pode... Uma outra ideia, a gente fazer os comandos só falando, professora Carol. Bem simples, só falando. Então, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, pra direita, pra esquerda, né? Isso. E gira. E gira, certo? Certo. Só falando. Ok. Porque daí nós trabalhamos todos os sentidos, né? Sim, aí, do sinestésico, do O tato, né? Uhum. O tato, a audição, então a gente falando agora a gente vai trabalhar, e o visual também, o visual, quando a gente bateu a palma ali pra saber que vai mudar, né? E colocou a mão na cabeça. Então, você teve que olhar para poder realizar o comando, né, professora Isso Carol? mesmo, isso mesmo. Então, preparada? Posso começar sendo Pode professor, começar. comandante? Então, giro. Anda para frente. Para trás. Esquerda. Direita.
pra frente, pra trás, giro, direita, esquerda. Ó, já tá... Tem que ser rápido. É, rapidinho os comandos, A viu? gente vai dar até uma gingadinha aqui, professora. Então, vamos lá, Vamos professora lá, Carol, agora é minha sua vez. vez, eu vou ser o robô agora. Muito bem, então vai lá, pra frente, giro, pra trás, esquerda, direita, direita, pra frente, gira, pra esquerda, pra trás, gira, direita, pra frente, esquerda, atrás, gira. Muito bem, professor André. Aí! Viu professora só? Carol. Dessa forma, com esses comandos que o professor André falou, de só falar, a gente vai mais rápido, a gente consegue fazer mais rápido, né, professor André? Exatamente, Tanto Carol. os comandos, como quem está realizando o movimento, né? Já que nós falamos que com esses comandos a gente consegue fazer mais rápido, que tal a gente fazer mais uma variação nessa atividade, professora Carol? Ótimo. Que tal a gente fazer da seguinte maneira agora? Nós estávamos fazendo andando, certo? Fazia os comandos, a gente ia andando. E se a gente for correndo? Ah, acho que é uma boa Então, ideia. você faz, o comando é Pra lá frente, tem que aí correr corre pra frente. Pra trás, aí corre pra trás. Direita, corre pra direita. Esquerda, corre pra esquerda. Giro, gira rapidinho. Ok? Assim. Pra fazer mais rápido. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, professor André. Então, vamos lá, professora Carol. Correndinho, então, agora, hein? Agora vai ser correndo. Eu sou robô? Podemos começar você sendo robô? Sim. Então vamos lá. Professora Carol, você está preparada? Preparada. Pra frente. Giro. Pra trás. Esquerda. Direita. Pra frente. Giro. Esquerda. Quase me perdi. Pra trás. Direita. Giro. Muito bem, a professora Carol, ó, tá Muito rapidinha, bem, viu? né? E esse de correndo a gente tem que ser mais rápido ainda, né, professor Você tem André? que lembrar e, ó, fazer o movimento rapidinho, né? Agora é sua vez, professor André. Então vamos lá. Então vai lá. Pra frente. Giro. Direita. Esquerda. Pra trás. Giro. Esquerda. Direita. Pra frente. Giro. Direita. Giro. Esquerda. Ah, já vou ficar tonto aqui, ó. Eu já fiz o professor André girar Rapidinho, bastante. né? Ó, gira pra cá, gira pra lá e vamos lá. Muito bem. Agora, professor André, a gente pode também fazer uma variação aí dessas movimentações, né? Vamos pra gente finalizar essa nossa aula. O que você acha da gente fazer? A gente já fez andando, correndo. O que você acha da gente fazer saltitando com o pé só? Saltitando com o pé só, como se fosse o Saci Pererê. Isso mesmo. Ok, então vamos lá. Então, eu vou começar sendo o robô dessa vez, pode ser? Lembrando que... Ah, professor André, e outra coisa. E a gente também pode mudar o comando, né? Em vez de ser falar, a gente pode fazer ou o comando do gesto, que nem a gente fez antes, misturando com palma, ou de encostar também no colega, né? Sim, podemos sim. Tem todas essas variações Todas aí, essas né? possibilidades que a gente já trabalhou aí com vocês, né? Isso. Nessa atividade. Como que a gente vai fazer dessa de saltitar com o pé só? O que Vamos você acha? fazer com a palma e o Vamos, gesto? vamos. Então vamos lá. Professora Carol, eu começo sendo o robô dessa vez, ok? Tá bom. Então Então vai lá. vai lá, você pode fazer o comando. Mão na cabeça é Pra frente. pra frente. Pra direita. Opa! Pra esquerda. Nuca. Gira com o pé só, professor André. Pra trás. Olá. Pra frente. Pra direita. Opa! Opa, na esquerda. opa. Eu errei do lado. É pra esquerda. Desculpa, professor André. Pra direita agora. Agora na nuca. Giro. Muito bem, professor André. Ufa! Até cansa de ficar com o pé Cansa só, de ficar né? com o pé só. Vamos lá. Vamos lá, minha vez Só agora? vai ser robô, então. Vamos lá. Muito bem, professora Carol. Outra variação também que a gente pode fazer é trocar os pés, né, professor André? Sim, também podemos Porque a fazer. gente ficou com o nosso pé
nosso pé direito, que é o nosso pé dominante, no chão, né? O outro suspenso. Mas a gente pode trocar também, né? Podemos trocar também, podemos fazer quando você bate uma palma e faz o gesto, é o pé direito. Bate 2 palmas e faz o gesto, é o pé esquerdo. Isso. Vocês vejam como a gente tem que prestar atenção, né? Vocês vejam que até eu me atrapalhei aí com a direita e esquerda, né? Então, a gente tem que prestar atenção porque a gente se atrapalha mesmo com essa questão da lateralidade, né, professor André? Exatamente. Então, agora nós já estamos encaminhando para o final da aula. Nós esperamos que vocês tenham gostado da atividade que nós propusemos aqui para vocês. E a gente convida vocês a acompanhar a nossa próxima aula, que continuará sendo de ginástica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.